Saudações pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui. Como vocês estão vendo no título, hoje eu quero falar sobre uma entidade, um Daimon da Goetia, que é Agares. Bom, a descrição de Agares muito provavelmente vocês já leram no Ars Goetia, então já sabem mais ou menos sobre do que se trata, né, essa entidade. Se trata de um duque da Goetia, e ele trabalha em algumas questões como, por exemplo, o afastamento de inimigos, a quebra de demandas, as limpezas. Ele também ensina idiomas, provoca projeção astral, ou ensina ou influencia em projeção astral, e também causa terremotos e incita danças. Então é um espírito aí bastante, como é que eu posso dizer, multifacetado, né? Trabalha em múltiplas virtudes. Já adianto para vocês que não é com todas as virtudes de Agares que eu já tive experiência. Então, por exemplo, nunca tive experiências com as questões dos terremotos, nem sobre incitar a dança, nem sobre questão de línguas estrangeiras e nem sobre projeção astral. As experiências que eu tive com Agares se resumem às virtudes dele, mais de limpeza, mais de afastamento de inimigos, de quebras de demanda, essas virtudes um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais de Marte, né? E eu já quero, inclusive, falar um pouquinho aqui, porque uma das dúvidas do pessoal é, por exemplo, Agares é um duque. Um duque é uma hierarquia da Goetia que é correspondente ao planeta Vênus. Vênus é um planeta do amor, é um planeta, né, da harmonia, é o planeta da paz, dos relacionamentos. E você vê alguns aspectos da atuação de Agares que não são assim lá tão venusianos, como, por exemplo, o fato de ele fazer com que pessoas percam sua posição social, que percam a sua honra e seu respeito, isso é claramente um ataque. Então Agares ele também é uma entidade que pode atacar um inimigo, que pode atacar um rival, fazendo ele perder, né, a sua posição, seu respeito público. E também atua, né, na quebra de demandas, destruição de espíritos inimigos, e isso são coisas naturalmente atribuídas a entidades relacionadas a Marte. E aqui entra aqui um tema um pouquinho mais polêmico, que é o fato de que existem entidades, pessoal, da Goetia, que elas não são fixas em uma só hierarquia. Exemplo disso do próprio Ars Goetia, do próprio Grimório. Vini, o Rei Conde Vini, vou dar o exemplo de Vini. Como o próprio nome sugere, Rei Conde Vini. É um tipo de coisa que acontece pouco dentro dos 72 Daimons da Goetia, mas acontece. São espíritos que vibram duas hierarquias. E aí cada hierarquia é um planeta. No caso, o Vini, ele rege ou ele exerce funções solares, como um rei, e também exerce funções de Marte, como um conde. Então, esse tipo de manifestação, esse tipo de fenômeno também acontece com outros espíritos, com outros Daimons da Goetia, como, por exemplo, Agares, mas não está catalogado, não está dito isso nos Grimórios por algum motivo que eu ainda não sei qual é. Mas existem entidades, assim como o Rei Conde Vini, que estão vibrando, né, duas hierarquias. Acontece também com outros, e é o caso de Agares. Agares ele é um duque, mas ele possui características também de conde, que já é, né, uma hierarquia mais ligada a Marte. E justifica-se essa ligação, essa correspondência também com a hierarquia de conde ou com a vibração de Marte, pelas próprias virtudes de atuação do Agares em si, certo? Então vamos falar agora sobre as virtudes, pelo menos as experiências de trabalho, né, que eu tive com Agares. As limpezas. As limpezas de Agares elas são muito famosas. Se você ir aí nos grupos do Facebook ou qualquer comunidade de magia, jogar lá na lupa Agares, você vai ver aí uma série de relatos, né, sobre as limpezas. Então comigo não ia ser diferente, tive excelentes resultados, incontáveis resultados, né, de limpezas bem-sucedidas com Agares. Ele limpa todo e qualquer tipo de energia, pessoal. Ele consegue limpar e consegue destruir desde uma coisa simples como uma larva astral, uma forma pensamento, um espírito zombeteiro, um obsessor, até uma entidade de uma hierarquia mais superior, como por exemplo até mesmo legionários de outros daimons da Goetia, ou quaisquer outros ataques de quaisquer entidades e quaisquer linhas ou vertentes de magia. Óbvio, depende também muito da autoridade espiritual de quem pede. Eu mesmo já conversei sobre isso com Agares, que eu joguei uma situação hipotética para ele assim: Agares, vamos supor que eu receba um ataque de algum rei da Goetia, um rei grande mesmo, um rei poderoso. Você, como sendo duque, que é uma hierarquia inferior, consegue limpar o ataque ou as energias de um legionário, de um daimon, de uma hierarquia superior, como um rei ou um marquês? Ele me disse que sim, porém também depende da autoridade espiritual de quem está pedindo. Então é uma coisa que vai depender da experiência, do poder pessoal de cada magista, mas ele consegue sim, influenciado pela autoridade espiritual individual de cada mago. Mesma coisa ainda sobre esse lance de autoridade, mesma coisa para os ataques. Você quer fazer, por qual motivo que seja, que o seu inimigo, que seu rival perca a sua posição social, perca a sua honra, perca a sua dignidade perante a sociedade, você pode realizar este ataque com Agares, porém só irá funcionar, segundo o próprio Agares, só irá funcionar se a sua autoridade espiritual, se a sua experiência, se o seu poder, em resumo de tudo, se o seu poder for superior ao poder daquele ao qual você está enviando ou realizando esse tipo de ataque ou contra-ataque, enfim.
como queiram chamar. Então, essa é uma das coisas que devem ser levadas em consideração. Coisas que não dependem da autoridade espiritual do magista são limpezas simples, né? Como eu disse, ele consegue limpar diferentes tipos de energias densas, de energias hostis, desde as mais simples até as mais elevadas, a depender da situação. Então, você pode usar essa limpeza de múltiplas formas. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Antes de eu mudar para essa casa aqui, antes de eu mudar para o chalé, quando eu estava na outra cidade ainda, na outra casa em que eu morava, antes de vir para cá, eu evoquei Agares lá naquela outra casa e pedi para que ele viesse até aqui. Eu já tinha confirmado, já tinha fechado o contrato aqui, já tinha o endereço daqui, então eu só passei para Agares, ó, eu vou mudar para uma casa tal, no endereço tal, eu quero que você vá até essa casa, né, vá na frente, faça a limpeza, tire qualquer lava astral, qualquer energia de antigos moradores, qualquer obsessor, qualquer zombeteiro que esteja na vizinhança, enfim, limpa o astral da casa por completo, e foi isso que ele fez, né? Eu solicitei, e quando eu me mudei, quando eu trouxe a mudança para cá, quando eu me estabeleci, eu já entrei na casa limpa. A casa estava completamente limpa, completamente neutra, e depois foi apenas, né, questão de se estabelecer mesmo. Então é só um exemplo aqui mais prático, mais básico, de como que essas limpezas podem ser aplicadas. Pode ser aplicada também num processo onde uma pessoa, ou você, ou algum familiar, algum conhecido esteja sendo obsediado, esteja sendo atacado por alguma entidade zombeteira, obsessora, ou uma entidade inimiga. Também serve para limpar ataques quando alguém, por qualquer motivo que seja, enviou algum tipo de ataque espiritual, alguma demanda de quaisquer gêneros ou de quaisquer tipos de vertentes. A Agares consegue também limpar as energias dessa demanda e limpar as entidades, afastar as entidades, destruir as entidades enviadas ou pertencentes a essa demanda. Então é um espírito aí realmente muito versátil, e essas limpezas podem ser aplicadas em qualquer tipo de circunstância, né? De muitas circunstâncias, na verdade. O próprio recomenda que vocês façam as limpezas aí de 3 em 3 meses no mínimo. Mesmo que não sinta que está precisando de limpeza, faça a limpeza, porque senão vai ocorrendo acúmulos. Então vai ocorrendo acúmulos de lavas astrais, vai ocorrendo acúmulos de obsessores, acúmulos de formas pensamentos, então nunca deixe acumular. De 3 em 3 meses, em média, não é regra, você chama Agares para ele fazer essas limpezas. Dessa forma, melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Então é isso. Sobre outras virtudes de limpeza de Agares que influenciam outras coisas, eu já havia explicado no texto que eu fiz sobre Agares, mas vale comentar aqui também. Agares, ele abre caminhos. Ué, Dalton, como assim? Não está escrito, né, em nenhum momento da descrição de Agares sobre prosperidade. É uma virtude secreta? Não, não é nenhuma virtude secreta nem nada do gênero. Agares, ele indiretamente consegue abrir os caminhos de uma pessoa, como fazendo limpezas de eventuais energias negativas que estejam bloqueando os caminhos profissionais ou financeiros de alguém. Já ocorreu de algumas pessoas me procurarem, na época que eu ainda trabalhava com atendimentos, que eu ainda trabalhava com ritualísticas a terceiros, já aconteceu muitas vezes das pessoas virem me procurarem: Dalton, tô com meus caminhos trancados, preciso de um emprego, faz uma magia de prosperidade aí. Aí eu falava, bom, peraí, antes de fazer a magia de prosperidade, a gente precisa primeiro identificar, diagnosticar o que está bloqueando seus caminhos. Aí eu ia lá, jogava o oráculo, e no oráculo já apontava que tinha algumas energias ali que estavam, né, se formando, que estavam densificando, que estavam de alguma forma atrapalhando o desenvolvimento dos caminhos profissionais e financeiros daquela pessoa. E aí eu falava, bom, antes de fazer o rito de prosperidade, eu vou fazer a limpeza primeiro. Eu chamava Agares, passava o nome da pessoa e falava para Agares, ó, vai lá e limpa qualquer energia aí que esteja estagnando os caminhos dessa pessoa, qualquer energia negativa ou indesejada, faz a limpeza geral aí. E aí depois de uns dias, meio que de automático, a pessoa começava já a perceber manifestações em relação ao profissional financeiro. Então, aconteceu uma vez eu ter feito uma limpeza para uma pessoa na sexta-feira, e aí eu ia fazer um rito de prosperidade no domingo em si, né, para pegar o gancho, e nem precisou. Tipo, já no sábado à noite, ou seja, de um dia para o outro, praticamente, a pessoa já me retornou dizendo: Dalton, não precisa fazer mais. Eu marquei uma entrevista para segunda-feira. Aí depois, mesma coisa, segunda-feira, terça-feira, a pessoa já estava empregada, já tinha dado aí certeza. Então foi muito rápido. Rapidez é uma das palavras que define muito Agares. Se você reparar, se você conversar com praticantes, né, que já trabalharam com ele, todos vão falar a mesma coisa: espírito muito rápido. É um espírito que eu recomendo, pessoal, para quem está iniciando, até porque ele não tem uma energia tão densa quanto a maioria dos outros Daimons. Agares é um anjo caído, tá? Para aqueles que não sabem, pelo menos de acordo com o que o próprio me falou, ele, antes de se tornar um Daimon da Goetia, como é hoje, que é um assunto, né, para um outro vídeo, origem dos Daimons da Goetia e tudo mais, ele é um anjo caído, ou seja, ele já foi um anjo, então ele carrega ainda, mantém uma vibração mais sutil, que é uma vibração da essência angelical em si. Então aqueles que têm mais experiências conseguem notar essa diferença de que Agares ele é um espírito muito mais leve, muito mais tranquilo,
de se lidar. Embora a aparência dele em si seja manifestada, né, como um velho ranzinza, barbudo, aquela cara fechada, isso é só enganação, porque no final das contas ele é um espírito bem tranquilo, é uma personalidade séria, mas tem uma postura séria, mas é muito tranquilo, um espírito que, assim, qualquer iniciante, acredito eu, que vai conseguir lidar com esse espírito de maneira bem tranquila. É um espírito que gosta de ajudar, isso é muito importante, ele gosta de ajudar, é bastante prestativo. Se você tratar Agares com respeito, cara, você tem tudo, as limpezas vão funcionar, você vai ter um excelente espírito, né, que pode te ajudar em vários perrengues aí que você possa vir eventualmente a se meter dentro da sua caminhada magística. Então, recomendo bastante, é um dos pouquíssimos espíritos que eu posso chegar e falar assim, ó, recomendo mesmo para iniciantes. As limpezas, como eu falei, são sempre importantes, sempre necessárias para todo mundo, então talvez seja aí um dos primeiros passos, né, para um iniciante na Goetia, lidar com uma entidade que é um anjo caído, que ainda tem uma energia mais leve, uma energia mais sutil e uma personalidade muito mais tranquila de se lidar. Então, realmente recomendo. Agares ele gosta, falando agora, né, puxando para o lado das cortesias ou coisas do gênero, Agares ele gosta de cerveja, ele é um espírito que, caso você pergunte para ele, ou pelo menos dentro da minha experiência individual, ele sempre me pediu cortesias ou oferendas relacionadas à cerveja, cervejas fortes, como a cerveja IPA, por exemplo, ou qualquer outro tipo de cerveja mais forte, né, dessa linha. Eu não entendo muito de cerveja, mas eu sempre coloquei as cervejas IPA, porque a cerveja IPA é cerveja bastante forte. E também ele gosta de cereais, qualquer tipo de cereal, nozes, amêndoas, coisas do gênero, né, coisas derivadas do trigo, derivadas da cevada, tudo isso Agares gosta também. Então, se você está pensando em fazer alguma cortesia, algum agrado, talvez seguir nessa linha seja o mais indicado para você já começar aí com o pé direito, tranquilo? Qualquer dia ainda faço um vídeo sobre isso, sobre cortesias, quando colocar, quando não colocar, se tem que dar obrigatoriamente alguma coisa em troca, mas esse é assunto para outro vídeo também, certo? E pessoal, só voltando naquele assunto que eu havia comentado com vocês lá de início, Agares ele vibra duas energias, né? Na prática ele seria um Duque Conde, embora isso não esteja oficialmente catalogado, oficialmente dito nos Grimórios. Para potencializar, caso você queira potencializar principalmente as funções de Agares, de afastamento de entidades inimigas, de limpeza externa ou de coisas do gênero, de algum ataque contra um inimigo, contra um rival, naquele sentido de posição social, honras, dignidades, etc., né, quebrar isso de alguma pessoa, é melhor aproveitado se você atuar em um horário de Marte. O dia de Vênus vai se manter, porque afinal ele é um duque, então você vai chamar ele num dia de Vênus, porém, ao invés de fazer a ritualística em um horário de Vênus, opte pelo horário de Marte, porque dessa forma você vai explorar também o lado mais conde, né, de Agares, e dessa forma você consegue potencializar a sua ritualística, a sua experiência com Agares, se caso você for atuar nessas virtudes mais ofensivas. Se for aquelas virtudes, aqueles trabalhos de projeção astral, de incitar a dança, aqueles trabalhos de aprender uma língua estrangeira, você pode manter dentro da linha ainda de Vênus, né, do dia e horário de Vênus também. Só uma coisinha antes de eu terminar aqui. As limpezas de Agares. Nunca peçam, pessoal, por limpezas internas, tá? Sempre limpeza externa, sempre de coisas que estejam por fora, corpo de energia ou ambientes ou situações externas. As limpezas internas de Agares, limpeza de chakra, limpeza emocional, limpeza mental, funciona? Ele consegue fazer? Consegue, mas o próprio não indica porque é muito forte. Ele, por mais que ele ainda tenha uma energia mais sutil, por mais que seja um Daimon tranquilo, ele ainda é um Daimon, então ele ainda tem energia densa. E aplicar uma energia densa internamente não é nada confortável. Realmente é um processo desconfortável. A limpeza interna de Agares causa, né, uma catarse muito forte. Não é qualquer pessoa que está habituada com esses processos, não é qualquer pessoa que vai aguentar, pelo menos sem passar muito mal. Então opte sempre e deixe sempre muito bem claro nos pedidos verbalmente, formule os pedidos verbalmente, sempre pedindo limpezas externas, limpezas de ambientes ou limpezas suas, porém do seu corpo de energia externo, nunca interno, nunca em relação a chakras, nunca em relação a corpo emocional e mental, a não ser que, né, nunca é uma coisa que, enfim, fica meio complicado de dizer, né, não é uma regra, mas pelo menos não de início, tá? Só quando você tiver já uma experiência aí bem concretizada. Antes de eu terminar, mais uma coisa que eu já ia esquecendo aqui, Agares ele é ilustrado, né, como sempre montado em um crocodilo. E não é um crocodilo, na verdade. Todos acham, né, que é um crocodilo. Eu achava que era um crocodilo só, mas nas minhas experiências com Agares, ele me revelou que, na verdade, são 5 crocodilos. Cada um desses 5 forma uma linha, uma cadeia hierárquica. Então existe o crocodilo mais forte, o menos forte e até o mais fraquinho.
A diferença entre se manifestar numa ritualística para um magista, o mais forte e o mais fraco, é uma coisa que vai de afinidade que a pessoa tem com o espírito, experiência de trabalho que a pessoa tem com o espírito ou a sua autoridade espiritual. Quanto maior a experiência, quanto maior a autoridade, quanto maior a afinidade que o magista tenha, maior vai ser a hierarquia desses crocodilos que vão se manifestar. Quanto menor, vai se manifestar os de menor hierarquia, certo? Dalton, na prática, o que isso tem a ver? São justamente esses crocodilos que fazem as limpezas. De alguma forma, é meio abstrato explicar isso, né, em palavras, porque é uma coisa astral que ocorre. Esses crocodilos são os responsáveis pelas limpezas, são eles que sugam, eles que consomem lavas astrais, são eles que consomem entidades zombeteiras, são eles que consomem formas pensamentos negativas ou coisas do gênero. Então são esses crocodilos que atacam essas energias inimigas e ou sugam ou de alguma forma dissipam essas energias mais densas. E a qualidade disso é uma coisa que depende da hierarquia. Quanto maior a hierarquia desse crocodilo, melhor vai ser a limpeza. Quanto menor a hierarquia desse crocodilo, mais ou menos vai ser a limpeza. Ainda vai ocorrer uma boa limpeza, só que, enfim, poderia ser melhor se o crocodilo tivesse, né, uma autoridade maior, se fosse um crocodilo de uma cadeia de comando maior, né, da hierarquia mais superior, mas isso varia muito de acordo com a experiência individual de cada magista. Às vezes vai se manifestar um, às vezes vai se manifestar outros, mas Agares continua sempre sendo o próprio. É isso, pessoal. Em breve eu trago mais vídeos aqui para vocês de relatos ou de algumas coisas que vocês que eu acho, né, que seja interessante para vocês saberem sobre algumas entidades. Pretendo falar não só sobre Daimons, mas também trazer experiências de arcanjos, de anjos, de inteligências, de híbridos e muito mais coisas aí. Então eu já queria ter feito esse vídeo aqui há muito tempo, na verdade, já tinha feito, né, alguns... Até então só tinha trazido relatos, né, de entidades por texto, né, lá no meu blog, ou no Instagram, ou nos grupos do Facebook, mas eu pensei comigo, bom, por que não, né, trazer também em vídeo? Acho que em vídeo fica muito mais dinâmico e dá para passar, né, umas informações aqui mais legais, de maneira mais expressiva. Então espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo aí, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!